Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso Bom Dia Apostador especial de sexta-feira, né? Vamos falar sobre a precificação, tudo que vamos fazer na rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Mas lembrando que hoje também tivemos competições internacionais, né? O Flamengo foi eliminado da Libertadores, empatou 0 a 0 com o Peñarol fora de casa, tinha perdido o primeiro jogo no Maracanã, ficou e está eliminado da Libertadores. Cruzeiro empatou 1 a 1 com o Libertad, né? Tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0 lá no Paraguai. Empatou 1 a 1 no Mineirão e classifica, segue em frente na Sul-Americana. E também tivemos a derrota do Atlético Paranaense pro Racing, né? Da Argentina. Era um jogo complicado, tinha avisado para vocês. O Racing perdeu o primeiro, o Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo aqui no Brasil, né? De 1 a 0 para cá mínimo. Só que lá na Argentina, um gol relâmpago e final 4 a 1 pro Racing, né? O Atlético Paranaense eliminado. Dito isso, né, vamos para a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos focar aqui nas análises, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos só dar uma relembrada, né, na tabela de classificação e como foi a rodada 27, né? A tabela de classificação, Botafogo está em primeiro 56, Palmeiras em segundo 53, Fortaleza em terceiro 52. Acredito que uma dessas três equipes vão ser campeã brasileira, né? E o foco total é Brasileirão. O Botafogo ainda tem a Libertadores pela frente, mas o Palmeiras e o Fortaleza 100% Brasileirão. Quarto lugar o Flamengo, em quinto São Paulo, em sexto Bahia, sétimo Cruzeiro, oitavo Internacional, nono Atlético Mineiro, décimo Vasco, décimo primeiro Bragantino, décimo segundo Juventude, décimo terceiro Criciúma, décimo quarto Grêmio, décimo quinto Atlético Paranaense, décimo sexto Vitória, décimo sétimo, agora entra na zona de rebaixamento, né? Décimo sétimo Corinthians, décimo oitavo Fluminense, décimo nono Cuiabá, 20º Atlético Mineiro. Lembrando os últimos placares da rodada 27, foi Vitória 1, Juventude 0, Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, Fluminense 0, Botafogo 1, Fortaleza 4, Bahia 1, Atlético Mineiro 3, Bragantino 0, Vasco 0, Palmeiras 1, Grêmio 3, Flamengo 2, São Paulo 1, Internacional 3, Cuiabá 0, Cruzeiro 0, Criciúma 0, Atlético Paranaense 0. Agora vamos para o que interessa, né? As precificações da rodada 28. Vamos ver o que eu precifiquei aqui, o que as casas oferecem, né? Lembrando que eu trabalho sempre com a BetBra, né? A BetBra é a melhor plataforma do mundo, melhor lugar para você trabalhar, você não terá sempre as melhores odds e fica aí a dica para vocês. Vamos falar primeiro, vamos começar do dia 28/9, né? Às 18h30, Palmeiras Atlético Mineiro. Palmeiras está em segundo, Atlético Mineiro está em nono. Palmeiras vem de vitória, né? Sobre o Vasco fora de casa 1 a 0. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense na Libertadores, eliminou, né, 2 a 0 para o Atlético Mineiro. E o foco do Atlético Mineiro é as Copas, né? Os principais jogadores já falaram isso. Acredito que o Milito vai, no mínimo, revezar os jogadores nesse jogo, né? Porque tem Copa do Brasil quarta-feira, dia 2. E o mercado oferece Palmeiras -1, pagando 1,86, Galo +1, pagando 2,01. Fazer investimento de meia unidade nesse Palmeiras -1, né? Porque acredito que o Atlético Mineiro vai vir muito misto para esse jogo e o Palmeiras está focado em ser campeão brasileiro novamente, jogando em casa. Palmeiras -1 pagando 1,86, essa vai ser a minha entrada. Botafogo versus Grêmio, dia 28/9 às 21h30, né? O Botafogo tá na Libertadores, mas joga a Libertadores agora só no final do mês de setembro. Foco total no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tá em primeiro, né? O Grêmio tá em 14º. O Grêmio vem de derrota pro Criciúma por 1 a 2, mas vai pegar um páreo duro, né? Que é o Botafogo focado, atuando em casa. O Botafogo é o melhor futebol do Brasil. As casas oferecem Botafogo -0,75 pagando 1,86, Grêmio mais 0,75 pagando 1,98. Aqui é um exemplo de longo prazo, né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Botafogo focado com esse timaço titular, jogando em casa. Todas as linhas de valor que eu encontrar, eu vou investir no Botafogo. Principalmente as linhas abaixo de -1, né? Igual oferecendo a linha -0,75 aqui, eu precifiquei -1. Todos os jogos que eu encontrar valor no Botafogo em casa, ou Botafogo contra qualquer adversário com a linha -0,75 ou linha -0,5, eu vou fazer investimento no Botafogo nessa reta final. Acredito que o Botafogo está focado em casa. A preleção é essa, não podemos perder ponto em casa. E se esse time do Botafogo entra focado contra qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, é sempre favorita. Então eu vou fazer investimento de meia unidade, Botafogo -0,75, pagando 1,86. De agora em diante é Botafogo em casa sempre para vencer, tá bom, pessoal? E se eu tiver alguma vantagem nessa vitória do Botafogo, vou fazer a entrada sim.
Juventude e Bragantino, né, dia 29/9, às 11 da manhã, que já é o domingo. Duas equipes equivalentes tecnicamente. O Juventude tem o mando de campo como sua força, né, mas o Bragantino tem a must win, porque tá ladeira abaixo, precisa subir na tabela, porque o foco é não cair para a segunda divisão. Eu vou ficar de fora desse jogo, tanto que o mercado entende que esse jogo é muito equilibrado, oferece a linha DNB. Então eu ficarei de fora. Dia 29/9, às 16 horas, São Paulo e Corinthians, né? Clássico paulista, vai ser lá no Mané Garrincha, não vai ser no Morumbi. Isso tira um pouco de peso do mando de campo do São Paulo, né? Praticamente o Morumbi é onde o São Paulo tem as suas maiores forças. E o Corinthians vai ter jogo da Copa do Brasil no meio de semana, mas o foco do Corinthians é sair da zona de rebaixamento, né? O Corinthians vai pro time principal, o São Paulo também vai pro time principal, porque foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Mas o mercado oferece uma linha muito justa, né? São Paulo menos 0,25 pagando 1,99, Corinthians mais 0,25 pagando 1,86. Acredito que se o jogo sair um gol rápido, a tendência de gols é favorável para esse jogo. Eu vou acompanhar no live, mas se demorar para sair o gol, eu não vou fazer nada. Pré-game também não vou fazer nada, linha justa. Dia 29/9, às 16 horas, Fortaleza e Cuiabá, né? O Fortaleza em terceiro, o Cuiabá em 19º. Fortaleza vem de eliminação, né, pro Corinthians na Sul-Americana. O Cuiabá é um time já que, pelas entrevistas dos jogadores, já falei aqui em outras análises, que os jogadores já só não jogaram a toalha porque não pode, mas a entrevista deles temos que terminar o campeonato fazendo o que temos de melhor, mas sabemos que é muito difícil escapar do rebaixamento. Já vi isso de alguns jogadores. Então, diante dessa must win já baixa do Cuiabá, né, e a must win alta do Fortaleza, ainda mais jogando em casa, disputando o título ainda do Campeonato Brasileiro, o mercado oferece Fortaleza menos 0,75 pagando 1,78 e Cuiabá mais 0,75 pagando 2,10. Eu precifiquei essa linha Fortaleza menos 1, né, e o mercado me oferece menos 0,75, então eu vou investir meia unidade, Fortaleza menos 0,75 pagando 1,78. Dia 29/9 às 16 horas, né, Atlético Goianiense e Fluminense, jogo dos desesperados, dois times na zona de rebaixamento, né? O Atlético Goianiense vem de derrota por Goiás 3-0, o Fluminense vem de eliminação da Libertadores pro Atlético Mineiro por 2-0. Dois times que tem que dar tudo ou nada nesse jogo, né? Esse é o confronto de vencer e empurrar a outra equipe mais para baixo. Mas não consigo colocar o meu dinheiro ainda o meu investimento, o meu capital ainda no Fluminense, né? No Campeonato Brasileiro, é uma equipe que oscila demais. E o Atlético Goianiense é a última colocada do campeonato, né? É muito difícil você investir na lanterna do campeonato. O mercado oferece Atlético Goianiense mais 0,25 pagando 1,80, Fluminense menos 0,25 pagando 2,07. Não vou fazer nada, né, devido ao que eu falei. É muito difícil você investir seu capital no último colocado do campeonato e também investir seu capital no Fluminense, que oscila demais, é complicado nesse momento. Mas é um jogo para... empate é ruim para as duas equipes e elas têm que vencer. Dia 29/9 às 18h30, Internacional e Vitória, né? O Inter tá em oitavo lugar, o Vitória tá em 16º. O Inter vem ladeira acima, né? Tá desempenhando um bom futebol, parece que se encontrou no Campeonato Brasileiro. Um pouco tarde, mas tá subindo na tabela. E o Vitória tá querendo escapar da zona de rebaixamento, né? O último fora da zona de rebaixamento. Se perder esse jogo, pode se complicar, pode voltar para a zona de rebaixamento. O mercado oferece Inter menos 1 pagando 1,86, Vitória mais 1 pagando 2,06. As casas foram muito bem nessa precificação, né? Também precifiquei essa mesma linha, esses mesmos valores. Então eu ficarei de fora, mas vou acompanhar o live. Dia 29/9 às 18h30, Cruzeiro e Vasco, né? Cruzeiro 7º, Vasco 10º. Cruzeiro é uma ótima equipe, né? Empatou com o Libertad, tá firme na Sul-Americana. O Vasco perdeu pro Palmeiras 0-1, mas o Vasco também teve uma evolução boa, né? Agora tem que ver se o Vasco vai jogar com o time titular contra o Cruzeiro, porque tem jogo da Copa do Brasil, né? No meio de semana, na semana que vem. E se o Vasco for com o time reserva, essa linha Cruzeiro menos 0,5 pagando em 91 tem valor. Caso o Vasco for com o time titular, a linha tá justa, né? Cruzeiro menos 0,5 pagando em 91, Vasco mais 0,5 pagando em 93. Se o Vasco for com o time titular, linha justa. Se o Vasco for com o time reserva, tem valor de investimento no Cruzeiro de meia unidade. E para encerrar, né, a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 28, Flamengo e Atlético Paranaense, né? O Flamengo em quarto, o Flamengo muito mal, o Flamengo pressionado, o Flamengo eliminado da Libertadores.
um elenco estrelado, né? Teve as dificuldades das contusões durante o ano. Isso dificultou demais o Flamengo. Além dos jogos maus, né, que o Flamengo vem fazendo também, não é só lesões, o Flamengo tá jogando, não está jogando bem. Vai enfrentar o Atlético Paranaense, que também foi eliminado, né? De forma vexatória pelo Racing da Argentina, perdeu por 4-1 na Argentina. E as linhas oferecem favoritismo do Flamengo, e eu também entendo que é favoritismo do Flamengo, né? Flamengo menos 0,75 pagando 1,84, Atlético Paranaense mais 0,75 pagando 2,01. Eu vejo valor nessa linha do Flamengo. O Flamengo vou investir meia unidade, Flamengo menos 0,75 pagando 1,84, pois eu precifiquei nesse jogo, coloquei todos os detalhes na minha tabela. E a must win do Flamengo é muito alta. E também a qualidade técnica do Flamengo também é boa, né? Se for pegar os jogadores, não estão desempenhando nos últimos jogos o futebol que a torcida espera. Até está desempenhando, mas não consegue colocar a bola para dentro, né? Mas avaliando, lembrando que as minhas precificações são sempre avaliações de pesos, risco, retorno, não é apenas palpites. O Flamengo tem vantagem nesse jogo contra o Atlético Paranaense. E eu vou fazer uma entrada de meia unidade no Atlético Paranaense menos 0,75. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de análise. Espero que tenham gostado. Bom trabalho a todos. Ótimo final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!